Bom dia, irmãos. Vamos ficar em pé para fazer a leitura de Salmos. Mais um domingo, graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Mais um dia na casa do Senhor. Que a graça do nosso Deus esteja conosco essa manhã, amém? Amém. Então, Salmos de número 61, que nos diz assim: Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dias após dia os meus votos. Amém? Aqui nós podemos perceber a fidelidade de Deus em todo o tempo. Em vários capítulos de Salmos nós podemos perceber que o salmista sempre recorre a Deus com muita confiança. Ele espera de Deus porque todo momento Deus esteve com ele, o assistindo em suas necessidades, em seus perigos. Deus sempre se mostra presente. E aqui a gente pode perceber a fidelidade de Deus durante todos os salmos, mas neste em especial a gente percebe que o salmista ele chega muito confiante em Deus, porque ele sabe que tudo que ele precisa vem de Deus. Mesmo em caminhos tortuosos, às vezes meio incertos, o salmista ele confia em Deus, porque Deus não tem sombra de mudança, Deus permanece fiel. Não fiel ao salmista, não fiel a Davi, mas a sua palavra. Então, a gente não pode esperar nada diferente de Deus do que aquilo que Ele nos promete. Não está em nós, não depende de nós, mas sim de Deus. Então, o salmista ele confia na fidelidade de Deus, porque em outros momentos Deus já demonstrou essa fidelidade. Deus esteve com ele, o atendeu, o socorreu. Então, a gente pode chegar muito tranquilamente diante de Deus, expressar nossas angústias, expressar nossas necessidades, que Deus está pronto para nos ouvir, nos atender. Talvez não da maneira que a gente espera, mas sempre da maneira que é melhor, porque Deus é superior, Deus sabe de todas as coisas. Então a gente pode confiar tranquilamente. Não sei se você está passando por algum momento de dificuldade, mas confie em Deus, permanece firme, continua fiel, porque Deus é fiel. Amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais este domingo. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor, te agradecemos pela nossa igreja. Te agradecemos por aqueles que estão aqui, Senhor. E que a tua fidelidade, Senhor, permaneça sobre nós. Que nós possamos permanecer fiéis aos teus caminhos, fiéis à tua palavra. Que nós possamos, Senhor, te adorar como Deus nas nossas vidas. E, Senhor, sobre todas as coisas, Deus. Nós confiamos em ti, Senhor, na tua palavra e na tua fidelidade. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha fiéis a ti, Deus. Que o Senhor nos mantenha junto a ti. Nos dá um domingo abençoado, Senhor, um culto abençoado. Que a tua graça seja sobre nós, que o teu Espírito Santo venha nos santificar, Senhor, e venha nos fazer compreender a tua palavra. Grava, Senhor, nos nossos corações a tua palavra, Senhor, que nós possamos refletir nela durante a semana. E que seja bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o Senhor juntos. Nossa força nas batalhas.
ainda que o sol adormeça e que o monte mais alto no mar desapareça, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor. Em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Deus é a nossa rocha, salvação, pão da vida, e por isso viveremos, ainda que espada, perigo, fome ou nudez nos alcance, triunfaremos, pois quem nos separará do amor de Cristo? Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor. Em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor. Em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo, porque Cristo me salvou, salvou da morte, Ele me resgatou, resgatou. Eu, miserável pecador, pecador, Cristo Santo vencedor, vencedor. Em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo estou, em Cristo, em Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a te louvar. Salvou-nos por sua graça, da boa nova compreendemos, e o Evangelho então podemos proclamar que Jesus
Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador. Sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos de todo o nosso coração. Bendito seja o Senhor que nos comprou, bendito seja o Senhor que nos salvou, bendito seja o Deus que é o nosso Deus. Te louvamos, te bendizemos, te glorificamos. E que o Senhor seja glorificado neste dia, em nosso culto, para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje é domingo. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos cultuando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Amém. Meus irmãos, podem sentar. Nós vamos dar seguimento, né, aos nossos domingos de provérbios, né? Nós estamos na série de provérbios, na jornada em provérbios, e hoje é o sermão número 4. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra em Provérbios, no capítulo 1, a partir do verso 20 até o verso 33, e nós vamos encerrar o capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao 23. Nós vamos ter na projeção o texto e acompanhe a leitura da palavra, que diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o temor, o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os necios serão mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Amém. Meus irmãos, a gente tem falado aqui, né, no domingo, que o livro de Provérbios é um pai ensinando, ou pais ensinando um filho sobre a vida, né? Então, Provérbios é um ensinamento dos pais para os filhos, e enquanto os pais ensinam os filhos, eles avaliam o próprio modo de viver, avaliam a própria vida. Então, Provérbios ensina sobre a vida sábia, a vida na sabedoria. E a sabedoria em Provérbios, meus irmãos, são os mandamentos do Senhor. É a lei de Deus. E ser sábio, na linguagem de Provérbios, é temer a Deus, isto é, observar os mandamentos. Temer a Deus é observar os mandamentos. Temer a Deus no sentido de devoção, no sentido de voltar-se a Deus, de considerar Deus, né?
Então, nesse texto que a gente leu, a sabedoria, quando começa aqui, ó, grita na rua a sabedoria, e daí no verso 22 diz, e vós louco, verso 23, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Parece que a sabedoria aqui é uma pessoa falando na praça, na entrada da cidade. E Provérbios tem disso. Provérbios, nós vamos ver, né, assim como tem os provérbios, tem alguns textos como essa porção, e o capítulo 8, por exemplo, que a sabedoria se personifica numa pessoa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A sabedoria, ela diz aqui o texto, né? Aqui ela é como uma pessoa que adverte o mundo ao ouvir a sua voz. Isso indica, nesse texto, que a sabedoria está disponível a todos. A sabedoria é acessível a todos. Então, meus irmãos, vamos acompanhar os raciocínios, desse texto. Em primeiro lugar, esse texto está indicando que a sabedoria está ao alcance de todos. Ou seja, a lei de Deus, o que é correto, o que é certo, está ao alcance de todos, pois é uma graça de Deus distribuída ao mundo. Todas as pessoas do mundo têm ao alcance a lei de Deus, todas as pessoas do mundo. Na verdade, de alguma forma, né, Deus como Criador, Ele não abandonou os seres humanos à própria sorte. E vejo, meus irmãos, que todos os seres humanos, pelo menos aqueles que raciocinam, aqueles que têm condições de raciocinar, eles têm dentro de si um padrão daquilo que é certo e daquilo que é errado. E toda a comunidade que se forma, né, ela busca um padrão moral e ético para viver e para sobreviver. E aí nessa comunidade existem aqueles que vão se afastando, se desviando daquele padrão original, buscando alternativas. Às vezes esse primeiro movimento, né, por exemplo, o primeiro movimento que houve do ser humano, eu fico curioso, né? Outro dia a gente estava conversando sobre algumas coisas que a gente come, né? Por exemplo, o aipim a gente cozinha, já o pepino a gente come cru, né? A batata a gente cozinha, mas dá para fazer um suco de batata, e tem, por exemplo, no caso do aipim da mandioca, né, tem a que dá para comer e a que não dá para comer. E de vez em quando a gente fica filosofando em casa, pensando como os seres humanos descobriram, né, o que é bom e o que não é bom. Como? Né? Não, isso não é bom. E quando eu era criança, minha mãe e meu pai, que não eram, né, assim, não estudaram, ou estudaram muito pouco, eles sabiam diferenciar, né, o que era bom, o que não era, né, o que era erva boa, o que era erva ruim, o que era, né, fruta boa, fruto ruim, e o que funcionava, o que não funcionava. Como se descobriu, por exemplo, que um determinado chá, né, é bom para isso. Por exemplo, como se descobriu isso? Então há naturalmente, por incrível que pareça, há uma consciência, né, humana formada a partir dos nossos ancestrais, porque eles descobriram isso de alguma forma. Isso passou de geração em geração em todas as culturas, todas as culturas têm cama para dormir, com exceção aqueles que têm uma situação, né, de rua, por exemplo, mas mesmo assim faz sua cama e dorme. Como os Salmos dizem, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, teus altares, Senhor dos Exércitos. E Jesus disse, né, as raposas têm seus covis, né, tem seus covis, e, enfim, mas há um padrão. Então a lei de Deus, ela foi plantada no coração humano, na consciência humana, e toda a comunidade que se forma, ela se forma a partir de um padrão moral, ela tem um código de ética, ou seja, para sobreviver ela precisa ter leis, ela precisa ter regras. E mesmo quem busca viver de forma alternativa começa como? Com um movimento de revolta, questionando, contestando, né? Eles pegam o padrão, atacam e subvertem. É assim que se faz. Por exemplo, hoje, quem quer viver uma vida alternativa e quem quer contrariar, por exemplo, a lei de Deus, o que eles fazem? Eles
para pregar a verdade deles, o que eles fazem primeiro? Eles negam a verdade, eles negam a palavra, né? Eles negam. Por exemplo, hoje tem um depoimento ali na Zero Hora, de capa, né? Online é a primeira matéria, de uma mulher, né, de 50 anos, que disse: agora, é mais ou menos isso, né? Agora eu sou quem verdadeiramente eu sou, porque por 50 anos me impuseram eu ser homem, mas agora eu me afirmei ser uma mulher. Ou seja, para pregar a verdade dela, ela negou a outra, né? Ela teve que negar a outra, teve que negar digamos assim, o correto, né? Olha, para uma pessoa viver uma vida alternativa, é o que eu disse domingo passado: viva, mas não queira me convencer, né? Não queira dizer que eu estou errado e ela certa. Vai vivendo a vida dela, né? Vai vivendo a vida dela de forma correta, e eu vou respeitar, se precisar, vou apoiar. Quantas vezes eu fiz isso na vida? Esse é o papel do cristão, né? Pregar sua verdade. E quem questionar, ama, né? Ama, enfim, mas o que essas pessoas fazem? Eles tentam negar, né, a verdade, que é verdade um padrão desde o início do mundo. Então, quem quer viver de forma alternativa, eles pegam o padrão, aquele normal da sociedade desde o início do mundo, ou desde que a sociedade se formou, desde que aquela comunidade se formou, e se subverte. Por exemplo, se alguém aqui na capela quiser um dia falar o seguinte: não, se um dia alguém pensar assim: não, essa doutrina aí está errada, essa forma de servir está errada, o que ela vai começar? Ela vai começar a questionar a forma que a gente vive, a forma que a gente combinou como a gente ia ser desde o início, quando a gente se formou. Lá quando a gente se formou, os mais novos não sabem, né? Eu quero perguntar aqui, quem estava aqui no dia 15 de junho de 2016, quando a gente fez a Constituição da Igreja? Levanta a mão, quem estava aqui? A minoria estava aqui naquele dia lá. Então, provavelmente, né, vocês, claro, a gente, na catequese, a gente passa para todo mundo que chega como é a nossa Constituição, né? O que a gente crê, como a gente faz. Mas a gente tem uma Constituição, a gente tem uma forma de pensar, e que os primeiros, né, os fundadores da capela, eles concordaram que a gente ia ser assim. Aliás, nós votamos, e 100% de quem estava naquele dia votou, vai ser assim. Então, quem chega agora, às vezes não entende porque, claro que a gente explica, mas, não, a partir de agora vamos ser uma igreja que, sei lá, a gente vai, vamos por um exemplo, vamos acreditar que a gente escolhe a salvação, né? Alguém vai pensar isso, vai perguntar para o outro e vai começar a questionar. É assim que se forma a sociedade alternativa. Então, por exemplo, nos anos 70, né, aliás, final dos anos 60, um grupo de pessoas começaram a repensar a sociedade e começaram a falar numa sociedade alternativa, numa cultura alternativa, que muitos já viviam desde sempre. Porém, agora, esse pensamento de sociedade alternativa passou a ser propagado como sendo uma nova verdade, que deveria ser o novo padrão dos seres humanos. E até hoje esse grupo vem, né, pregando e cada vez foca num assunto. Então, a sabedoria, meus irmãos, ela está, né, na consciência humana, e Deus colocou esta consciência, este pensamento do que é certo e que é errado. Vocês que têm amigos que não são cristãos, né, ou que vivem uma vida alternativa, porque tem muitos cristãos que têm esse senso moral, esse senso ético aprendido pelos pais, por filosofias, por religião, enfim, mas muitos querem viver uma vida alternativa, mas Deus colocou uma luz na consciência humana, e isso está demonstrado em Romanos capítulo 1, verso 18, por exemplo, que diz assim, a ira de Deus, Romanos capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Isso aqui na China, no Japão, na Coreia, na África, em qualquer lugar do mundo onde tem ser humano é assim. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem
desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos. Ou seja, os seres humanos, eles aprenderam pela lei natural as coisas que Deus colocou na mente deles, na consciência deles, mas eles passaram a subverter, eles pensaram, não, mas o meu desejo, né, por causa do pecado humano, o meu desejo, ele contraria isso, porque nós temos dentro de nós, meus irmãos, uma coisa muito forte que é o desejo, e o desejo, ele é, digamos assim, predominantemente pecaminoso, ele é predominantemente, o desejo, ele é predominantemente rebelde, e inclinado à contestação, à revolta, a dizer não ao que é correto. Por exemplo, claro, nós chamamos isso de pecado original. Então o desejo, ele é algo que vem no nosso inconsciente, né? Ele vem com a gente, o desejo. Então o desejo, ele é natural, ele surge do nada. Mas daí tem uma coisa que é mais forte que o desejo, aliás, que pode ser mais forte que o desejo, que é a nossa vontade, né? Que é a nossa capacidade de decidir, dizer não ao desejo. Então, há uma diferença entre desejo e vontade, né? O desejo é algo do inconsciente, ele é natural, ele surge, a gente não sabe de onde vem esse desejo. Ele vem da nossa formatação original, né? Mas aí nós temos a nossa vontade, e a vontade digamos assim, é mais forte do que o desejo, porque a nossa vontade, né, ela pode se transformar em decisão. Então eu posso ter um desejo, mas eu posso decidir, né? Eu tenho poder, eu tenho a capacidade de decidir não obedecer àquele desejo. Então o ser humano, ele se revolta. Aí no verso 22 diz assim: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus, né, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, o ser humano, meus irmãos, eles não apenas querem para si o mal, fazem o mal, mas a boa parte quer levar outros para a sua maldade também. E a gente começa aprovando, achando bom, achando bonito, achando aceitável. Tem gente que, até mesmo cristãos, que se pudessem, eles tirariam partes como essa da Bíblia. Aliás, ontem eu vi a atriz, a Gal Gadot, né, da Mulher Maravilha, fazendo uma divulgação, um anúncio importante, né, que vai ter como é que é esses festivais? Por exemplo, tem o festival, né, do Harry Potter, como se chama? Que lá tem as figuras, né, as pessoas vão vestidas, né, com aquilo. Tem um nome.
Mais ou menos isso aí, mas tem um outro nome lá, né? Então vai ter um festival gigante da Mulher Maravilha, né? Onde todo mundo vai com Mulher Maravilha, aí tem os filmes, aí tem tudo, né? E aí, aí vão fazer um da Branca de Neve, vão fazer. Ela anunciou ontem, vamos fazer enfim, não lembro o nome, lá da Branca de Neve, e vão tirar a frase mais famosa da Branca de Neve: espelho, espelho meu, diga-se no mundo há alguém mais bela do que eu. Vão tirar isso, sabe por quê? Para não fomentar uma competição entre as mulheres. Vão acabar com a Branca de Neve, porque isso é o que faz, né? É a frase mais emblemática. É a Branca de Neve, não estou errando, né? A Branca de Neve, né? Ela. Né? Então, e aí alguém disse: o mundo está chato. Não, o mundo não está chato, o mundo está ficando burro. Né? Ora, irmãos, isso nunca fez mal. Esse espelho nunca fez mal para ninguém, a não ser para a própria bruxa, né? Para a bruxa má. Porque ela... Mas isso faz parte do imaginário de gerações. E o mundo não ficou mal por causa disso. Muito pelo contrário, a Branca de Neve ensina virtudes. Aí as pessoas vêm hoje e querem mudar, né? Frases de livros. E tem muitos cristãos, né? Como aquele cantor que uma vez foi cristão, né? Que questionou o hino Algo Mais Que a Neve, dizendo que aquilo era um elogio aos brancos. Vê se pode um negócio desse. Isso é burrice. Isso é burrice extrema. Como é que eu vou dizer? É aquilo que a Bíblia diz aqui, ó. Eles estão se igualando às aves, aos répteis sem cérebro, né? Aí alguém me disse que um outro cantor famoso questionou a música Nosso General é Cristo. Sabe aquela música? O nosso general é... porque isso remete ao autoritarismo. Como assim, gente? Nós estamos falando de Cristo. Mas Cristo é autoritário. Bom, se Deus não pode ser autoritário, então... Deus, é soberano. Mas Deus, se a gente não pode, a gente também não pode. Outro dia eu vi um teólogo falando: não, nós não podemos, a soberania de Deus não pode ser dita porque não é, porque isso torna Deus um soberano. Ora, mas Deus é um soberano. Deus é Deus. Como assim? Deus é um soberano. E é Deus. E Ele criou todo mundo. E Ele deu a oportunidade de todo mundo ser justo e obedecer. Ele criou, dentro da mentalidade humana, o conhecimento de como fazer o bem. Ele criou o ser humano para o bem. Mas o ser humano não quer fazer o bem. O ser humano quer fazer o mal. Veja bem. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a sabedoria está ao alcance de todos, pois é uma graça distribuída ao mundo. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amarei a verdade? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, a sabedoria está na rua, ao alcance de todos. Os pais sabem naturalmente como criar os seus filhos, a menos que aprendam uma cultura diferente e queiram subverter a ordem. Por exemplo, Megan Fox, né? Megan Fox é uma atriz que fez vários filmes, inclusive os primeiros Transformers, né? Os Transformers. E ela, inclusive, né, é filha de um pregador. Nos primeiros anos ela viveu, né, com ética cristã. Porém, outro dia ela apareceu, né, ela tem, se não me engano, 3 filhos pequenos. Outro dia os 3 filhos apareceram, então, se não me engano são 3 filhos meninos, vestidos de princesas. Aí ela disse o seguinte: eu quero que os meus filhos vejam, né, todas as alternativas, e eu quero que os meus filhos não sejam, enfim, eu sei que queria que os filhos saíssem de princesa, e saíram, tá lá as fotos, né, vídeos dela passeando com os filhos em algum determinado lugar, os meninos vestidos de princesas. Olha, meus irmãos, não sei se vocês viram também, tem um vídeo, né, de uma mulher com um filho pequeno, de colo ainda, dizendo: você vai ser gay, você vai ser gay. Vocês já viram esse vídeo? Não viram? Ela disse: você vai ser gay, e ele vai ser gay. Por quê? Né? Se tem que ser, deixa ser.
Deixa ser, mas uma produtora famosa lá de filmes também, ela disse, eu tenho 3 filhos. Um de 4, um de 5 e um de 6. Ela disse isso, meus irmãos, está lá, né? Um é bi, o outro é gay, e o outro é não sei o que, com 5, 6 e 7 anos. Não, com 4, 5 e 7 anos. Isso é ser autoritário. Isso é ser uma má mãe. Por quê? Porque está usando, né, um abuso, não deixando as crianças crescer. Outro dia aqui a Camila, né, me repreendeu quando eu cheguei em casa, porque eu disse que o Ian vai ser músico tal, a Lívia vai ser cantora, né, não sei o que, e a Camila chegou em casa e disse, pai, eu não gostei do que tu falou hoje. Eu disse, por que, minha filha? Tem que deixar as crianças ser crianças, né? Quando elas crescerem, elas decidem, né? Mas por enquanto, deixa elas ser crianças, tu não tem que colocar responsável nenhuma sobre elas. Eu disse, é verdade, minha filha, é verdade, pensando bem, a gente pode condicionar, a gente pode induzir, mas impor isso, né? É muito cedo para impor isso. É muito cedo. A gente tem que educar, a gente tem que ensinar o bem. É isso que Provérbios vai ensinar. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a sabedoria como graça de Deus ao mundo é oferecida, mas ela não é aceita pelo mundo. Verso 24 em diante, mas por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto da angústia. O aperto e a angústia. Irmãos, a tendência do ser humano, então, é buscar alternativas à lei de Deus. Para poder fazer aquilo que descobre que não é um bem, eles criam antídotos, curas alternativas. Por exemplo, todo mundo, né, desde o início da humanidade, descobriu que fazer sexo engravida, né? E que o principal objetivo é a reprodução da espécie. Esse é o principal, top número 1. Depois vem os prazeres, as delícias do casamento, etc e tal. E a gente, como cristãos, e cristão defende isso, crê nisso, que o sexo é para o casamento. Fim. E que fora do casamento se inclui no 7º mandamento: não adulterarás. Ou seja, o sexo é para o casamento e pronto. Não, mas a psicologia diz, a filosofia diz, a sociologia diz. Pois é, mas isso foi inventado há muito pouco tempo. Mas desde o início do mundo, todas as culturas preservaram o casamento, todas as culturas exaltaram o casamento, todas as culturas praticaram o casamento, todas as culturas se casaram. O casamento faz parte do normal, digamos assim, né? da condução da humanidade, da formação da humanidade, do imaginário da humanidade, do simbólico da humanidade, do real da humanidade. Sempre o casamento, em todas as culturas há casamento. Irmão, se alguém falar o casamento, bem casado é quem bem vive, ou coisa do tipo, não, meus irmãos, todas as culturas da humanidade, todas, falei domingo passado, desde das tribos mais primitivas até as sociedades mais evoluídas, existe o casamento, alguma formalidade de casamento. Existe. Desde a antiguidade existe não os cartórios de registro especiais, né, e nem de casamento, mas existe uma forma de cartório onde os casamentos eram registrados. Por quê? Para que houvesse herança, para que houvesse paternidade. Sempre houve. Tanto que na Bíblia, por exemplo, o divórcio, ele era permitido, né? E a Bíblia diz lá que se o homem achasse alguma coisa indecente na mulher, ele podia divorciar dela. Essa coisa indecente provavelmente é má índole, né? Má conduta no sentido sexual. Muito provável é isso. Ou seja, se a tua mulher ficar né? Ele podia de caso com outro homem, ou adulterando, enfim, ele pode divorciar dela. Mas a Bíblia diz o seguinte: e se você repudiar a sua mulher ou mandar embora, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, ela foi indecente, ela foi uma adúltera, mas Deus diz, não abandona assim, né? Não joga ela na rua, não joga ela na prostituição, dê carta de divórcio. Para quê? Para que ela pudesse ainda assim ser considerada uma mulher, né? Digamos assim, não ser tida como uma prostituta, por exemplo, né? E nem marcada como uma adúltera.
sei se vocês viram ou leram A Letra Escarlate. A Letra Escarlate faz já anos que não tem, tinha que ter outro filme, porque o que deu foi bem ruim, né? Foi com a Demi Moore, né? A Letra Escarlate é de um livro de como era o puritanismo americano em algumas cidades, né, no século XVII. E a mulher, né, a mulher era uma mulher de um pastor. Não era mulher de um pastor. Ela era mulher puritana, e ela vem para a América e o marido fica na Inglaterra, mas ele era um marido duro, rude. Ela vem e vive na América, e lá o marido fica um ano sem vir, e ele é dado como morto. E ela se envolve daí com o pastor da igreja, né? E aí ela adultera, ela fica grávida e o marido chega. E aí, meus irmãos, acontece uma tragédia. Por quê? Porque na época a adúltera, ela era marcada com a letra escarlate em alguma cidade. Então ela tinha que andar, né, com a letra A no peito, e um menino tocando tambor. Onde ela ia, o menino tocando tambor para anunciar, né? E ela ia no mercado e tal, e tinha um menino tocando tambor para as pessoas se afastando, né? E ela com a letra, um A de adúltera, né, escarlate no peito. E claro que isso era feito por evangélicos, né, por protestantes, por puritanos, mas isso não é o que a Bíblia recomenda. A Bíblia diz justamente o contrário. Se a mulher foi adúltera e o marido abandonou ela, que dê carta de divórcio, ou seja, para que ela possa casar de novo, para que ela possa se recompor, para que ela possa se redimir. Isso é a Bíblia, isso é Deus, essa é a lei de Deus. O homem que faz as coisas loucas, né? Então, meus irmãos, mas as pessoas, né, elas criam alternativas, como eu falei, né? O sexo é para a procriação, principalmente. Mas aí o que as pessoas descobriram? Alternativas para fazer sem engravidar. Tá, tudo bem, casado, ok. Mas nos anos 60 para cá, inventaram-se, digamos assim, não só para se proteger de ter filho no casamento, mas sim para poder fazer à vontade com quem quiser, com quantos quiser, e mesmo assim não engravidar. Aí inventaram pílulas, inventaram camisinha, inventaram tantas outras coisas, né? Mas essas invenções não foram inventadas, meus irmãos, por exemplo, para o bem do casamento. Não, elas foram inventadas por quê? Por causa de uma mentalidade de promiscuidade. Não quer dizer, meus irmãos, que quem usa os métodos sejam isso. Estou dizendo a finalidade. Tanto que nos anos 60, liberou-se geral, né? Agora uma moça de 13, 14, 15 anos pode sair à noite, pode fazer o que quiser e não engravida. Só engravida que, digamos assim, quem quer ou se descuida, né? Então, meus irmãos, o ser humano sempre inventou maneiras de burlar aquilo que é correto. Ele descobre, né, o que não é um bem, eles criam antídotos, curas alternativas para poderem praticar, né, aquilo que não é um bem e não é para o bem. Em terceiro lugar, já que o mundo busca a sabedoria em si mesmo e não em Deus, a sabedoria buscada pelo mundo é buscada no próprio mundo e não na lei de Deus. Ora, se a lei natural ela existe porque Deus implantou no mundo, o ser humano passou a rejeitar isso e buscar no próprio mundo a sabedoria e não na lei de Deus. Olha os versos 28 a 30. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Então as pessoas em geral, meus irmãos, elas desprezam a lei de Deus e criam as suas próprias leis. E vão criando bolhas, né? Vão criando grupos com leis próprias para viver de forma autônoma. Então, se a gente pegar a história da humanidade, por exemplo, a filosofia, nós vamos ver que até o século XIX, a busca da filosofia era pelo bem, pelo ideal, né? Daquilo que era o bem, a razão, a coisa superior, a transcendência. A partir do século XIX, a busca passou por uma autonomia do ser humano. A maioridade do ser humano. Até na própria teologia, alguns pregam isso, a libertação de Deus. A gente não precisa de Deus, né? Por que Deus? Se a gente pode viver bem sem Deus. Por que a lei de Deus? Inclusive, às vezes na própria igreja evangélica se despreza a lei de Deus. Agora na catequese, com o que a gente está fazendo, o João e a Kathleen, né, me referi a isso, que a maioria das igrejas não ensina os 10 mandamentos, nem sabe os 10 mandamentos. Por quê?
Porque entende que né, Deus é amor, não exige nada. Não tem lei. A lei agora Aí ele diz, mas a lei se resumiu em 2. Não existe mais 10 mandamentos. Por quê? O que Jesus fez? Jesus transformou os 10 em 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Sim, 10 mandamentos. Do mandamento 1 ao 4, amarás a Deus de todo o teu coração. Do mandamento 5 ao 10º, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava falando dos 10 mandamentos. Ele não estava abolindo os 10 mandamentos, estava afirmando, mas dizendo, os primeiros mandamentos, eles são do sujeito com Deus. Do 5º ao 10º é do sujeito com o próximo. E em quarto lugar, meus irmãos, a sabedoria do próprio mundo é a perdição do mundo. Veja o verso 31 e 32. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição. Ora, se as pessoas, meus irmãos, seguissem as próprias leis que estão sendo criadas ou que foram criadas, ignorando as leis universais, e ignorando os 10 mandamentos, todos estariam perdidos, todos. Por exemplo, se não houvesse, nos últimos 40 anos, uma pregação da moralidade, uma pregação daqueles que acreditam em casamento. Irmãos, se nos anos 70 todo mundo achasse, a sociedade alternativa é a melhor, como nós estaríamos, meus irmãos? E se nós não contestarmos, e não pregarmos, não advertirmos os nossos filhos, por exemplo, eu sempre disse, e ensino, olha, namoro, para os jovens, quando você termina o namoro, não comece outro, espera um tempo, porque o que acontece até mesmo entre cristãos, uma vez, eu na minha própria igreja, uma vez, a gurizada saiu, aí disseram, olha, a fulana beijou 12 numa noite só, tá? Eu disse, como assim? Beijo de boca. 12 da noite só. Isso vai acostumando os jovens com essa ideia que hoje se tem de relacionamentos abertos. Agora, imagina se toda a sociedade seguisse a ideia do relacionamento aberto. Como é que nós estaríamos daqui a 20 anos? Como? Imagina uma sociedade de relacionamentos abertos. Ou imagina uma sociedade onde a gente ensinasse os filhos, não, vocês podem sair para fazer o que vocês quiserem. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Oi. Com essa inteligência artificial que eles querem mudar a Bíblia, vai te dar o que está errado. Na verdade, não é novo, Já tem Bíblias, já antes da inteligência artificial, que tiraram o que eles achavam errado, já tem. Então, mas vai continuar. A maioria das Bíblias, as Bíblias verdadeiras vão continuar verdadeiras. Mas já tem pastores que querem tirar partes, já tiram partes e não pregam partes, por quê? Porque dizem que a Bíblia é caduca. Já tem pregadores aí dizendo a Bíblia caducou. Ela precisa ser atualizada de acordo com a nossa mentalidade moderna, com a atual. Não, meus irmãos, o que precisa ser feito é uma aplicação, uma aplicação diferente, mas não... A verdade não muda, aliás, nem a aplicação, porque a aplicação ela é eterna, Por exemplo, o não adulterarás continua sendo não adulterarás. O obedecer pai e mães continua sendo obedecer pai e mães. Então, a gente, meus irmãos, nós somos cristãos numa sociedade que tenta perverter, mas isso não é novo. Se a gente retroceder na sociedade da época da Reforma, era assim. Se nós andarmos um pouco mais na época da França, dos reis Luíses, é assim. Se a gente for mais um pouco para frente, na Revolução Francesa, que achava que ia mudar o mundo, não mudou e era assim. Sempre foi assim. É que agora, eu não sou adepto da ideia de que as coisas estão piores, as coisas só estão mais divulgadas, por isso estão piores. Deram voz, como diz alguém, a internet deu voz aos sábios e idiotas. Igual. Todo mundo tem um palanque agora para divulgar as suas ideias. Então, meus irmãos, vejam, se
as pessoas seguissem as próprias leis, ignorando as leis universais que Deus colocou, todos estariam perdidos. Veja as guerras. O que são as guerras? É a deturpação daquilo que Deus deu. Por exemplo, Deus dividiu a terra, diz a palavra, para reis, para etnias. Mas o que eles querem? As etnias não se contentaram com as suas próprias delimitações e querem mais. As guerras são imperialistas sempre. Toda guerra é ruim. E toda guerra é fruto do pecado, porque alguém tomou a iniciativa de guerrear querendo o território do outro. Sempre foi assim, mas Deus, a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que Deus delimitou a terra para reis, para etnias, para os filhos de Deus, ou seja, para a humanidade. Ele delimitou terras. Só que a humanidade foi evoluindo, foi conquistando. Nesse sentido, por exemplo, por que o Brasil existe? Porque os portugueses tinham suas terras, e o que eles quiseram? Mais terras, e vieram para cá. Aqui houve pouca guerra de conquista, mas, por exemplo, já vai no México para ver a história trágica que é lá. Quando os espanhóis chegaram, né, ali na América Central, no Caribe, no México, eles incendiaram tudo, eles destruíram tudo. Eles queimaram tudo imediatamente. No Brasil foi aos poucos, foi destruindo aos poucos, né? Mas lá não, lá eles chegaram e incendiaram. Tanto que o Fernando Cortés, o grande navegador, chega e quando ele chega, todo mundo desce. O que ele faz? Ele queima os navios, os próprios navios. E ele diz, isso aqui é para ninguém voltar. Nós vamos ficar aqui. Queimou os navios para ninguém ter que voltar. Mandou o navio de volta do mensageiro para a Espanha, dizendo, conquistamos a terra. Pronto. E aí, meus irmãos, o que via pela frente, eles queimavam, matavam e destruíam. A guerra faz parte dessa busca do ser humano por autonomia, por rebelião. E por último, a sabedoria que Deus oferece ao mundo preserva o mundo da destruição. Verso 33, mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E este texto parece uma ameaça, né? Quem não me ouvir vai se dar mal, não vou estar com vocês na hora da angústia, do verso 23 em diante, mas na verdade é apenas uma lógica. Causa e consequência. Uma vez que há uma sabedoria como vida, não seguir essa sabedoria, a consequência natural é loucura. E a sabedoria advertiu que se fossem negligentes, sofreriam as consequências de suas escolhas. Ela advertiu que o desrespeito à sabedoria divina levaria à ruína e à destruição. Todo mundo sabe que beber é um prazer. Mas há uma advertência, não passe do seu limite, conheça o seu limite. E quem bebe acima do limite, o que acontece? O mal para si mesmo. Beber é um prazer, mas que deveria ser um prazer, né, limitado à sua própria condição, porque quando a gente bebe demais, a única vez que eu fiquei bêbado na vida, eu tinha 14 anos. E a primeira vez também que eu bebi. Primeira vez que eu bebi um monte de cerveja ruim. Né? Cerveja boa não embebeda, mas a cerveja ruim, né? Bebi um monte de cerveja, eu tinha 14 anos. E fiquei bêbado pela vez. Meus irmãos, eu passei tão mal. Quase morri. E eu tinha uma menina que eu gostava, já com 14 anos, né? Muito hétero, graças a Deus. Né? Eu tinha uma menina que eu gostava. Mas olha só o que aconteceu, meus irmãos. Até hoje eu fico com vergonha. Eu gostava da menina, né? Me galanteava todo e tal. E eu bebi naquele dia. E eu... Vocês imaginam o que aconteceu? Eu dormi depois de beber. E eu acordei molhado, da cabeça aos pés. E sabe quem me viu? Primeiro foi ela. Olha lá, o Rogério. Diz ela, tá todo mijado. Por quê? Porque faz mal. É o excesso. Então não é uma ameaça, é natural. E aí nunca mais eu fiquei bêbado. Ensinei meus filhos também, olha, na minha frente,
na minha frente, não fiquem bêbados. Né? Porque eu nunca fiquei bêbado na frente de vocês. Então, meus irmãos, todo mundo sabe que se vocês subirem, né, num monte, sem proteção, vão se machucar. Se vocês entrar no mar sem saber como fazer, vão morrer afogados. Todo mundo sabe que você dirigir acima da velocidade corre o risco de causar um acidente. É isso que a sabedoria está dizendo, não é uma ameaça. Então, aqueles que ignoram, vou terminar, aqueles que ignoram o chamado da sabedoria, colhem os frutos amargos da sua tolice. Vivem em angústia e medo, pois as consequências das suas más decisões os alcançam. Procuram a felicidade nas coisas passageiras do mundo, mas estão sempre insatisfeitos e vazios. É por isso que há traições, é por isso que há divórcio. Outro dia, um vídeo ficou famoso de alguém filmando de um edifício ao outro, um cara, né, vindo na sacada, pelado, e tentou pular para o edifício de baixo e caiu e morreu. Porque ele estava adulterando, ele estava com uma mulher que não era dele, provavelmente o marido chegou e ele tentou se agarrar ali no parapeito, né, na sacada, e pular como faz o cara da Missão Impossível, né, pular, e só que não deu certo e ele, irmãos, infelizmente o cara morreu. Mas eles sabem que a Bíblia diz, não adultere. A Bíblia diz, vamos ver mais tarde, o adúltero, ele corre perigo de morte. Está na Bíblia. Por que as pessoas não seguem? Então, meus irmãos, aqueles que ouvem a voz da sabedoria e a seguem, há uma promessa de proteção e refúgio. Aqueles que temem o Senhor e buscam a sabedoria encontram segurança e paz. A sabedoria os guarda dos perigos e os protege dos caminhos tortuosos do mal. E diz aqui, a sabedoria está nas ruas, esta é a lei de Deus, a palavra de Deus que é, aí nós vamos chegar num ponto, né, cristológico do texto, a personificação da sabedoria nas ruas é o próprio Jesus. Então este texto anuncia Jesus. Ele é a sabedoria, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus ao mundo que veio. Só que para o mundo é para preservação, para o bem do próprio mundo. Mas, meus irmãos, Jesus não veio apenas para preservar o mundo como faz a lei, mas veio para salvar. Aquele que ouve a lei por meio de Jesus, ele supera a própria lei. Irmãos, aquele que ouve a lei por meio de Jesus, ele supera a própria lei e passa a viver o próprio espírito da sabedoria, que é a vida em Cristo. Ele não apenas quer fazer o que é certo, como qualquer um deveria, mas agora ele não apenas sobrevive, mas ele vive os mandamentos. Ele ama os mandamentos, porque esse sempre foi o propósito dos mandamentos, que aqueles que guardam os mandamentos também amem os mandamentos. Então, o que um cristão faz? Aqueles que ouvem o que é correto por meio das palavras de Jesus, a começar pelo Sermão do Monte, o que ele faz? Ele passa não apenas a cumprir a lei, o que é certo, para preservar a vida, mas também para glorificar a Deus, ele ama os mandamentos. Então, quando chega ao mandamento, não adulterarás, ele faz com prazer, ele diz, graças a Deus que existe esse mandamento, porque isso não apenas me protege, mas isso também me salva. E essa é a maneira, meus irmãos, dos justificados viverem, não mais justificados, né? Não mais justificando a si mesmo, porque eu sou bom, mas dizendo o seguinte: agora não apenas eu guardo os mandamentos, não apenas eu vivo a sabedoria, mas eu quero anunciar isso, chamar outros, a partir da própria vida em que vivem em Cristo. As pessoas agora que amam a Cristo, elas querem não apenas viver aquilo, mas fazer daquele tipo de vida uma vida que glorifica a Deus, porque é isso que Jesus faz, é isso que Jesus veio fazer. Ele veio nos libertar da lei no sentido de não ficar presos a comportamentos, não ficar presos a uma exigência, mas amar a lei de Deus. Por isso que o cristão ama a lei de Deus. Ele ama os 10 mandamentos, ele ama os mandamentos e ele ensina os mandamentos para os filhos. Irmãos, por favor, ensine os mandamentos para os filhos de vocês. E enquanto vocês ensinam os filhos, avaliem a própria vida e cumpram os mandamentos. Cumpram os mandamentos, meus irmãos, porque isso glorifica a Deus.
E assim vive um salvo, guardando os mandamentos do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela palavra que nos adverte, que nos ensina todos os domingos, para que possamos viver uma vida limpa, com limpeza, sem sujeira, sem manchas, mas viver para a glória de Deus. O marido sendo um marido fiel, a esposa sendo uma esposa fiel, o marido sendo a semelhança de Cristo, a esposa sendo a semelhança da igreja, e que os nossos filhos sejam ensinados de acordo com a palavra, com os mandamentos, e que possamos criar filhos para a glória de Deus. Mesmo nós que já temos filhos crescidos, a gente sempre lembre eles do mandamento do Senhor, que é bom e nos salva na vida, e nos salva também para a vida eterna, por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva independente da lei, mas com a lei. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos participar da ceia. A ceia é a glória do domingo, né? Graças a Deus, é a glória do culto, porque nos faz participantes da morte e da ressurreição do Senhor. Então, enquanto o Natan vai cantar, eu convido vocês a vir até a mesa e se servirem do pão e do cálice para participarmos da ceia do Senhor. Amém. Cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Deus que criou os céus, Criador da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. E de todas as coisas visíveis e invisíveis, pela fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar a paz com nosso Criador. Não há. Escolheste um povo caído, revelando teu amor. Deste fé ao homem pecador. Cremos em Jesus, poderoso Cristo, Filho de Deus Pai, esse peregrino, habitou entre nós e nos deu a própria vida. Habitou entre nós e nos deu a própria vida. Pela fé somos
Graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, faço isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, faço isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque isso é maravilhoso saber que ao comermos o pão e bebermos o cálice, nós temos parte com o Senhor, nós temos parte com o Salvador, porque a tua palavra diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, no sentido de que nós nos identificamos com a morte e a ressurreição do Senhor, o corpo do Senhor Jesus que foi partido na cruz por nós, com o sangue derramado que nos justifica. Te damos graças, te bendizemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o pão, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, isso é precioso demais, é glorioso demais. Todos os domingos, a gente poder comer o pão e beber o cálice. Isso é coisa real, isso é vida cristã. Isso é um verdadeiro sentido da vida cristã, poder participar da comunhão com o Senhor. Vamos recitar o credo apostólico, meus irmãos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Bebam, meus irmãos. Graças a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Te glorificamos, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que recebemos de Ti. Obrigado pela graça que recebemos de Ti. Obrigado, Senhor, pela força, pelo ânimo, pela fé que recebemos de Ti. Nós Te glorificamos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós rendemos graças. Amém. Amém. Irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Que alegria ter vocês aqui todo domingo. Estou muito satisfeito, né, com os nossos cultos, com essa igreja, com a presença de vocês.